Graça e a paz, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe pela sua vida, está na casa de Deus nessa noite. Como eu costumo dizer aí, superando algumas barreiras, mas pode ter certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena você estar buscando a Deus, diante de todas essas lutas, essas provas. Saiba que Deus está contemplando, tá? Permanece. Em nome do Senhor Jesus. Noite de ceia do Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida que está aqui e entendeu que isso aqui é só um prefácio do grande banquete que será naquele grande dia. E você entendeu que é importante estar na casa do Senhor, celebrando esse momento, sabendo que é só um preparativo. É só um preparativo daquele grande dia. Então louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela vida dos irmãos que acompanham pela internet. Deus abençoe a vida de todos vocês. Aqueles que ainda não é possível estar na casa do Senhor por algum motivo, Deus conhece, mas que Deus abençoe a todos vocês. Noite de ceia do Senhor, noite em que o Senhor tem uma palavra no nosso coração, noite que o Senhor vem mostrar o tema no qual o Senhor tem para a nossa vida nesse mês de outubro. Aquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. É algo que o Senhor ele tem me incomodado nesses últimos tempos, esses últimos dias. E aquilo que o Senhor quer tratar nesse mês, o tema é vontade de Deus. Vontade de Deus. Peço os irmãos abrirem, Efésios capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 5. Todos acharam? Versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, em primeiro lugar, queremos te agradecer por estar na tua casa. E muitos não têm esse privilégio. Meu Pai, em nome de Jesus, este lugar, como muitos outros, que tem pessoas tementes ao Senhor, ainda é um lugar que vale a pena estar. Então, Pai, em nome de Jesus, o Senhor fale aos corações. Ainda tem vidas sedentas pela tua palavra. Ainda tem vidas que esperam pela tua palavra. Ainda tem vidas e almas que se alimentam da tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, a todos que temem e tremem diante dessa palavra, usa poderosamente. Em nome de Jesus, fale aos corações, meu Pai. Tudo caia por terra agora. Todo impedimento caia por terra agora. Toda distração caia por terra agora. E assim o Senhor fale, em nome de Jesus. Meus amados, uma das coisas que me chama a atenção do apóstolo Paulo escrever essa epístola aos Efésios,
Um dos pontos é ele tratar sobre vida cristã. Sobre vida cristã. E isso me chama muita atenção. Principalmente por aquilo que nós temos olhado nos dias de hoje, naquilo que eu tenho observado nos dias de hoje. No que diz respeito à vida cristã. Que tem muitos, é até interessante, que tem muitos achando que evangelho, cristianismo, é uma moda, é um modismo, que vem, aí todo mundo esquece, e aí passa. E evangelho, cristianismo, não é uma moda, não é um modismo. Evangelho e cristianismo é uma nova vida. É uma nova vida. É uma nova vida. É diferente da vida que você tinha antes. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro cristianismo. Mas tem crente aí achando que não, que ser crente é uma moda. Aí você vê aí muitos artistas, tal, eu sou evangélico. Sou crente, sou evangélico. Aí você olha e fala, peraí, levou ao pé da letra a questão de ser artista. Só que o crente não pode ser artista. Crente não pode ser artista. Crente tem que ser um crente autêntico. Um cristão autêntico. Um crente verdadeiramente. Não só um crente de palavras, um crente autêntico. É um cristianismo autêntico. É um evangelho autêntico. Mas muitos acham que é moda. E o que me chama a atenção aqui, na Epístola de Paulo aos Efésios, é ele querendo transmitir ao povo que o cristianismo é muito mais do que você erguer os seus braços e aceitar ou receber a Cristo no seu coração. É muito mais que isso. É muitos mais, talvez venha na tua mente agora uma pessoa que um dia ergueu as mãos para Cristo, para receber a Cristo, disse que aceitou Jesus no coração e hoje já não está mais nos caminhos do Senhor. Talvez você lembre de alguém agora. E aí a gente consegue entender que não é somente isso. E me chama muita atenção o apóstolo Paulo querendo transmitir isso para o povo de Deus. E você tratar de vida cristã é você confrontar a sua maneira que você vivia antes. Você tratar de vida cristã é você confrontar a maneira que você vivia antes. E o apóstolo Paulo não se intimidou, tinha que escrever e ensinar o que era viver uma vida cristã. Quer entender o que é viver vida cristã? Pega a Epístola aos Efésios, lê ela bastante, lê de novo, não importa, você ali vai estar conhecendo Deus, entendendo o que Deus quer para a sua vida. Então, um dos pontos que o apóstolo Paulo quis tratar é vida cristã. Porque ela confronta a nossa maneira de viver de antigamente. É interessante que o livro de Juízes, ele vai dizer algo muito interessante, e não diz só por uma vez não, diz duas. No livro de Juízes você abre, sabe o que vai estar escrito lá? Vai estar escrito assim, olha, por não haver juiz, por não haver rei em Israel, cada um vivia como queria. Cada um fazia o que lhe dava na telha, se é que a gente pode dizer. Cada um vivia como quer. E assim nós vivíamos antes de Cristo na nossa vida. Depois de Cristo na nossa vida, não podemos mais viver como nós queremos. Não podemos mais. Por isso que falar de vida cristã confronta a nossa antiga maneira de viver.
Não havia rei em Israel, então o povo fazia o que achava certo. O povo vivia como, é desse jeito mesmo e ponto final. Então é por isso que Deus vai tratar de vontade de Deus para a sua igreja nesse mês. Vontade de Deus. Assim nós andávamos antes. Cada um fazia o que achava certo. Assim andávamos, que a Bíblia diz que éramos como ovelhas desgarradas. Mas o que você está fazendo aqui na casa de Deus hoje, nesse culto de ceia do Senhor, é relembrar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que o sangue dele nos aproximou do Pai eterno. O sangue de Cristo, antes vocês estavam longe, antes vocês estavam desgarrados, mas o sangue de Cristo nos aproximou do Pai. Já não é mais a mesma coisa. A Bíblia vai dizer, o sangue nos aproximou ao pastor e bispo das nossas almas. Sabe quem é o pastor e bispo da tua alma? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Jesus Cristo é o pastor e bispo da nossa alma. É o que declara a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus é o Senhor, nós precisamos entender muita coisa acerca de vontade de Deus. A palavra no original para Senhor é Kyrios. E sabe o que significa essa palavra? É um título dado a Deus como possuidor de tudo que existe, principalmente os seus servos ou escravos. Então você para pensar, se eu chamo Jesus Cristo de Senhor, e hoje eu sou propriedade dele, então por que eu estou andando na minha vontade? Escravo não manda no seu senhor. Escravo não toma decisões no lugar do Senhor. Escravo não está acima do seu senhor. Escravo não toma decisões sem chegar no Senhor, no seu Senhor e dizer, é isso, eu posso fazer assim? Sim. Olha, é desse jeito, Senhor. Senhor, é assim? Aí sim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quando eu chego nele para dizer, Senhor, é assim que eu faço? É assim que você pode fazer? É desse jeito que eu faço? É assim que você deve fazer? É assim que não, é assim que você não deve fazer. Quando Jesus Cristo realmente é o nosso Senhor. Por que o Senhor colocou isso no meu coração? Sabe por quê? Porque chega de igreja querendo mandar em Deus. Chega de igreja querendo determinar o que Deus tem que fazer. Chega de igreja querendo mandar, exclui Deus das decisões, das questões, e ela toma as rédeas das situações. Chega de igreja assim. Chega de crente assim. Crente verdadeiramente tem que entender que Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que comanda a nossa vida. O crente de verdade se prostra diante do seu Deus e fala, Senhor, toma as rédeas da minha vida. Eu não posso mais tomar as minhas próprias decisões. A gente sabe, a vontade de Deus é um dos temas mais complexos da Bíblia. Mais complexos. E eu estava meditando, e o Senhor falou no meu coração, olha, é tão complexo assim, mas é mais por causa de vocês do que de mim. Quem complica mais são vocês e não eu.
Quem põe obstáculo e dificuldade é vocês e não eu. A minha vontade, ela é clara, ela é plena. Por isso meu povo precisa andar na vontade de Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração também, sabe por quê? Porque ultimamente, e nós precisamos confessar para Deus algo. Precisamos confessar para o Senhor. Que ultimamente, as palavras que mais têm saído dos nossos lábios é, não sei. Não sei. Talvez você tenha dito isso para Deus hoje. Não sei. Não sei se a decisão que eu tomei é acertada. Não sei se eu fiz uma boa escolha. Não sei onde estudar. Não sei onde eu vou aprender algo. Não sei o que eu devo fazer. Não sei e não sei. Talvez você tenha dito para o Senhor isso hoje. Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não sei se eu tomo essa decisão, se eu faço essa escolha, não sei. Antes de qualquer coisa veio essa palavra, não sei. Ultimamente esses não sei têm me incomodado muito. Tem me incomodado muito. E quanto mais não sei aparece, mais vem aquele entristecimento dentro do nosso coração de dizer assim, poxa, é difícil, Senhor, saber a tua vontade. É difícil, Senhor. É difícil saber a tua vontade, Senhor, saber se o Senhor está realmente no negócio, é difícil, é complicado. E muitas vezes a gente se apoia até para pensar assim nessa dificuldade, até lá em Isaías capítulo 55, porque o Senhor vai dizer o que lá? Ele vai dizer, olha, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Assim como os céus é mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Assim são os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Aí a gente olha para essa palavra e fala, meu Deus, é difícil entender tua vontade, Pai. É difícil. É difícil, Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração para trazer esse tema para a igreja que pode ser difícil, mas não é impossível. Não é impossível uma igreja andar na vontade de Deus. Um povo andar na vontade de Deus. Um povo andar na direção do Senhor. Um povo verdadeiramente andar no regime que existia antes, o teocrático. Que é onde Deus que governa. O regime teocrático é Deus governando. É Deus governando. Não é o regime eucrático, que é eu que decido. É eu que mando, é eu que falo, é eu que decido o que tem que ser feito. Então o Senhor colocou no meu coração sim que é possível. É possível saber sim a vontade do Senhor. E o Senhor me fez meditar lá em 1 Samuel, num tempo em que aqueles que serviam dentro da casa do Senhor estavam fora da vontade de Deus. Para ser mais específico, 2 sacerdotes. Quem? Ofni e Finéias. Os irmãos já conhecem. Ofni e Finéias, fora da vontade do Senhor. E estavam servindo na casa do Senhor. Pensa bem nisso. Estavam servindo na casa do Senhor, mas estavam fora da vontade de Deus. Você percebe? Estavam servindo dentro da casa, mas estavam fora da vontade de Deus. E depois de Deus falar, de Deus mostrar que ia rejeitar aquilo, porque Deus rejeita quem está fora da sua vontade, Ele rejeita porque Ele não aceita. Que continue fazendo fora da sua vontade. Aí Deus vai permitir algumas situações para mostrar, minha vontade é essa, você precisa voltar para ela. É só você olhar para a vida de Jonas.
Minha vontade é essa, você precisa voltar para ela. E por que o Senhor colocou no meu coração que é possível sim andar na presença de Deus e dentro da sua vontade? Porque depois que ele falou isso, depois que ele mostrou que não aceitaria mais Ofni e Finéias, sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. O Senhor falando lá em 1 Samuel capítulo 2. Sabe de quem que ele estava falando? De Samuel, filho de Ana. Eu tenho 2 sacerdotes dentro da minha casa, fora da minha vontade. Mas eu vou levantar um. Eu vou levantar um que vai ser fiel. Eu vou levantar um que vai ser fiel e vai andar dentro da minha vontade, dentro daquilo que está no meu coração e na minha mente. Então é possível sim andar dentro da vontade de Deus. É possível sim. E aí é só a gente olhar para a vida de Samuel e entender que é possível. Basta a gente tomar a vida de Samuel como exemplo e falar assim: Senhor, eu preciso ter mais intimidade. É possível porque ele disse no Salmo 25:14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ele confia os seus segredos àqueles que temem a Ele. É possível saber e andar na vontade de Deus. Mas talvez você diga assim: mas pastor, é muito bom saber de tudo isso, mas como saber a vontade de Deus? Como? É muito mais fácil falar do que você compreender. Como? Como saber a vontade de Deus? O Senhor colocou no meu coração alguns textos como uma introdução para a gente saber. Talvez o Senhor hoje não mostre a vontade em si, mas Ele mostre o que você precisa para saber a vontade dEle nessa noite. Para fazer o que precisa ser feito para Ele depois te mostrar a presença dEle. Porque eu sei que Ele vai falar muito nesse mês aqui de outubro sobre vontade de Deus. Sobre a vontade dEle, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Entenda que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 5:17, ele está dizendo: por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender. Não está dizendo para você buscar, não está dizendo para você procurar, não. Para compreender, ou seja, já tem vontade de Deus revelada para a sua vida. Você precisa compreender. Você precisa compreender. Já tem vontade de Deus decretado sobre a sua vida. Você precisa compreender. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. E o primeiro ponto é esse. Para compreender a vontade de Deus, eu vou ter que entender que a responsabilidade também é minha. A responsabilidade também é sua. Para compreender a vontade de Deus. E o Senhor falava no meu coração: olha, mesmo que ao longo da história do povo de Deus, Deus tenha levantado grandes líderes, grandes homens de Deus, para estar conduzindo o povo, para estar mostrando para o povo o caminho a seguir, mostrando a direção para o povo, como que ele deveria conduzir o povo. Hoje já não é mais assim, porque não depende única e exclusivamente de uma pessoa somente. No Antigo Testamento era dessa forma. Porque hoje nós temos o privilégio do Espírito Santo habitar dentro de nós.
Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Talvez você não dê muita atenção para Ele. Talvez você não fale com Ele. Talvez você não se relacione com Ele. Mas Ele está habitando dentro de você. Porque é promessa de Deus. E essa promessa se cumpriu em Atos 2. O Espírito Santo está dentro de você. Então nós já somos privilegiados perto dos homens e as mulheres do Antigo Testamento, que não tiveram esse privilégio. Então o Espírito Santo do Senhor vinha de forma esporádica em uns ou outros que Deus levantava para executar os seus propósitos sobre a vida deles. No Antigo Testamento, o véu ainda não tinha se rasgado. No Antigo Testamento, eu e você não tínhamos livre acesso para entrar no lugar santíssimo. Não tínhamos. Então, quando o povo queria saber a vontade de Deus naquela época, corria atrás dos grandes homens de Deus. Isso é um fato naquela época. Isso me chama muita atenção lá em Êxodo capítulo 18, quando Jetro, ele vai dar ali um conselho ao seu genro Moisés, que viu ele acumulado de muitas situações, viu ele, até a tampa cheio de situações para estar resolvendo. Seu sogro Jetro disse para Moisés: olha, Moisés, você precisa delegar as responsabilidades, tá? Porque o que é isso? Esse monte de povo vindo aos teus pés. Moisés disse: esse povo está vindo até aqui para saber a vontade de Deus. O povo está vindo aqui para consultar a Deus. Então o povo ia até Moisés para saber a vontade de Deus. Mas aquele povo não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. Hoje você tem o Espírito Santo habitando em você. Hoje você tem o véu rasgado. Hoje você tem livre acesso para entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, colocar todas as suas situações, porque a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, não fique ansioso por coisa alguma, coloca na presença de Deus. Está faltando sabedoria, peça liberalmente, que a palavra do Senhor diz que Ele dá. Peça, Ele dá. Ele dá, porque é promessa dele. Amados, para que fique claro, eu não estou dizendo que Deus hoje não possa usar um líder que está na direção da sua casa, da igreja, para mostrar algo para ele acerca de um ou de outro, mostrar para ele, aí ele tem que chegar na pessoa e dizer: ó, isso é vontade de Deus. Não estou dizendo que Deus não faça isso hoje. Mas o que eu estou dizendo, baseado na palavra de Efésios 5,17, é que o apóstolo Paulo, ele coloca a responsabilidade sobre todos. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Ele disse isso para as igrejas, que muito provavelmente a carta aos Efésios não foi só para os Efésios. Tinha mais igreja envolvida. Então, para saber a vontade de Deus, eu vou ter que entender que a responsabilidade também é minha. Paulo não disse aqui, não sejais insensatos e procurai o raio-x gospel. Paulo não disse assim, não sejais insensatos e procurai lá o homem de Deus que é o manto e o remanto. Paulo não disse aqui, olha, não sejais insensatos e vai atrás daquele homem que revela tudo. Não sejais insensatos, procurai saber qual é a vontade de Deus. Ele dividiu a responsabilidade. É para a igreja, é para o povo de Deus começar a entender que existe muita coisa para Deus revelar sobre a sua vida, para a sua vida, desde que você entenda, eu vou buscar a face desse Deus, eu vou me prostrar até que venha a resposta de Deus na minha vida, até que Deus me mande uma direção, mas eu não vou sair desse lugar.
Eu não vou sair da presença do Senhor. Tem que tomar essa decisão. Sem essa decisão, eu fico sem saber a direção que Deus quer dar na minha vida. Eu fico sem saber. Eu fico mais perdido que uma barata depois que você joga um inseticida nela. Então Deus está querendo mostrar isso para nós. A responsabilidade também é nossa. Vamos esperar o pastor, porque o pastor lá, ele busca plantar Deus lá, então Deus vai mostrar para ele. Não é só para o pastor, é para a sua vida. Deus tem coisas para revelar para a sua vida. Vai para o lugar secreto, você e Deus. Quando a Bíblia fala, fecha a porta, entra no teu quarto e fecha, ela não está falando para o pastor ir lá, está falando para você ir lá. Entra no teu quarto, fecha a porta, e ali Deus vai começar a mostrar a vontade dEle para a sua vida. A vontade dEle, a direção dEle para a sua vida. Como saber a vontade de Deus? Ou como saber a vontade de Deus? Quando eu compreendo o que está acontecendo ao meu redor. Pode ter certeza, se eu estiver mais atento ao que está acontecendo ao meu redor, eu vou entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele falou dessa forma, aqui no versículo 17 de Efésios 5 que nós lemos. Ele disse: por esta razão, não sejais insensatos. Por que ele disse por esta razão? Pelo que ele estava falando tudo antes. Procurar e compreender qual a vontade de Deus. Então ele estava falando algumas coisas que estavam acontecendo antes. E o que estava acontecendo? Se a gente voltar aqui, a partir do versículo 3, olha o que estava acontecendo, ou olha o que ele estava querendo do povo de Deus. A partir do versículo 3, ele dizendo assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como luz, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, quando você começa a prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, talvez você esteja rodeado de morte espiritual, mas a vontade do Senhor para a sua vida é que você se encha do Espírito, é que você cresça espiritualmente, é que você cresça na intimidade com Deus. A vontade do Senhor está clara aí. O que está acontecendo ao seu redor?
Ah, mas eu vou esperar o manto do remanto falar, a revelação, aí eu vou saber. Vai saber? Abra os olhos e veja o que está acontecendo ao seu redor. Talvez pessoas ao seu redor, pessoas que dependam de você, estão morrendo espiritualmente, e está faltando você não, a palavra do Senhor já está mostrando, o que está acontecendo ao seu redor não pode te afetar, não vos embriagueis com vinho, que representa as coisas da carne, mas enchei-vos do Espírito, mas comece a buscar mais a presença de Deus, para que as pessoas vejam você crescendo com Deus, e essas pessoas comecem a retornar. A vontade de Deus, ela está clara. Eu só vou saber quando eu compreender mais o que está acontecendo ao meu redor. E corra para a palavra, que ela vai te mostrar. É a fonte da direção de Deus para a sua vida. Mais um, como eu vou saber a vontade de Deus? Como eu vou saber a vontade de Deus? Quando eu quebrar o meu orgulho. É só quebrando o orgulho que eu vou saber a vontade de Deus. Tiago, capítulo 4. Passa Hebreus, você chega em Tiago. Capítulo 4. E Tiago estava escrevendo para crente, tá, gente? Não era para o mundano, não, era para crente. Precisavam entender o que era a vontade de Deus, precisavam. Mas precisavam quebrar esse maldito orgulho no coração, que impede eu de compreender a vontade de Deus. Tiago escreveu dessa forma, versículo 13, dizendo assim: atendei agora vós que dizeis, eles diziam, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Eram crentes comerciantes. E eles tinham decidido. Vimos o que nós falamos aqui. O crente já não é mais dono de si mesmo. O crente já não toma a direção da sua vida e decide o que vai ser feito ou não. Mas esses crentes falaram dessa forma. Eles falavam assim: iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Mas o versículo 14, Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser, porque agora eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Se Ele decidir que eu vá, eu vou. Se Ele decidir que eu fique, eu fico. Se Ele decidir que eu faço, eu faço. Se Ele decidir que eu prego, eu prego. Se Ele decidir que eu fico parado, eu fico parado. É Ele, porque Ele é Senhor da minha vida agora. E Tiago está exortando aqueles crentes. É vocês que estão tomando a própria decisão. É eu que escolho quando eu busco a Deus? Ah não, esse dia é melhor para mim. Não, e se Deus falar para você buscar Ele todos os dias? Quem é o Senhor? É Ele ou é você? E Tiago continua, ele diz: agora entretanto, vos jactais, de jactância, de orgulho, de soberba. Aí ele diz: vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Eram corações cheios de orgulho. E quando existe orgulho na minha vida, eu não consigo compreender a vontade de Deus. E o orgulho só é quebrado quando verdadeiramente eu me rendo aos pés do Senhor e entrego o controle da minha vida ao Senhor. E entendo o que foi dito aqui quando o diácono Reinaldo abriu a palavra dizendo: confia no Senhor.
Entrega ao Senhor o teu caminho, entrega ao Senhor o teu caminho e Ele, o restante Ele vai fazer, mas entrega com toda a confiança, entendendo, Senhor, eu sei que a tua vontade vai prevalecer na minha vida. Quando o orgulho é quebrado. E o último, como eu faço para compreender a vontade de Deus? Ou como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Quando o meu estilo de vida ele é transformado. O estilo de vida. Entenda o que nós dizemos aqui. Antes de Cristo eu tinha um estilo de vida. Depois de Cristo é outro estilo de vida. E se o meu estilo de vida não mudou, eu não consigo compreender a vontade de Deus para a minha vida. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Palavra mais do que conhecida. E o apóstolo Paulo fala dessa forma. Romanos 12, versículo 1 e 2, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um estilo de vida transformado que me faz entender um pouco mais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas, Senhor, como assim? Mas boa, perfeita e agradável tem que ser mais para o Senhor do que para mim. Boa, perfeita e agradável tem que ser mais para Ele do que para você. Por mais que a vontade de Deus seja que você passe por esse momento de dor agora. Não foi assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele fez. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E aquela dor trouxe benefícios. E o benefício maior é a igreja do Senhor que está aqui nessa noite. O Senhor pode até permitir esse momento de dor na sua vida, mas entenda que se for vontade dEle, vai trazer benefícios lá na frente. Mas eu só vou compreender vontade de Deus quando tiver essa transformação. Ele falou dessa forma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo estivesse suplicando a eles, falando, pelas misericórdias do Senhor derramadas na nossa vida. Eu quero que vocês compreendam isso. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu antes apresentava o meu corpo para o pecado, agora eu apresento para Deus, é mudança de vida e Ele vai começar a mostrar a sua vontade. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não se conformar e não tomar a forma do mundo. Não cair nesse sistema que cada vez mais está querendo tragar os crentes, querendo tragar os verdadeiros cristãos, está querendo tragar. Você não cair nisso, você não tomar a forma, você não agir da mesma forma, e aí sim, a minha vida transformada vai começar a clarear a vontade de Deus para a minha vida. Pode ter certeza que Deus vai começar a clarear muita coisa para a sua vida. Se você decidir agora entregar um culto racional para o Senhor, entendendo que o culto, ele não é só 1h30 da minha semana. Você desce essas escadas e continua cultuando a Deus
Continua cultuando a Deus na calçada, na sua casa, no meio da sua família, dentro da empresa, lá onde você estuda, onde você estiver, você continua cultuando a Deus. Se eu não entender isso, eu não vou saber a vontade de Deus para a minha vida. Que a igreja se coloque de pé. Que seja um mês onde caminhos sejam retraçados. Que seja um mês que haja menos decisões precipitadas. Que seja um mês de escolhas acertadas. Que seja um mês de decisões onde Deus está no comando. Que seja um mês em que a paz seja o árbitro no seu coração. Que você tome as decisões na paz. E Deus esteja ali, através da sua palavra, dizendo: eu estou no comando. Eu estou no controle. Por isso, esse mês Deus quer falar de vontade de Deus. Vontade de Deus, ela é única. Ou eu estou dentro, ou eu estou fora. Vontade de Deus é essa: ou eu estou, ou eu não estou. Não tem meio termo com Deus. Ou eu decido estar na vontade, ou eu não decido estar na vontade. É tempo de se posicionar. Oremos. Estenda as vossas mãos. Pai querido e amado, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, por essas vidas. Meu Pai, por esse caderno de oração, baú de oração, por essas vidas que precisam do Teu toque, meu Pai, da manifestação do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, oramos, unimos a nossa fé, a Tua igreja, o corpo diaconal, ora intercedendo com toda a fé, porque sem fé é impossível te agradar. E todos, meu Pai, com a fé no Senhor, a fé na Tua palavra, oram nesse momento, pedindo a ação do Senhor sobre essas vidas. Pai, quem estiver enfermo, em nome de Jesus, está sendo curado agora. E nós enxergamos pelos olhos da fé. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, quem estiver afastado dos Teus caminhos, está sendo tocado agora em nome de Jesus, para retornar ao caminho que o Senhor tem determinado. Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos e manifesta o Teu poder em nome de Jesus. Louvemos ao Deus Todo-Poderoso.